Essa é a apresentação do trabalho da disciplina de Machine Learning. Nosso grupo é formado por mim, Ronaldo Leal, pelo Ronaldo Gamerman, pelo Marcos e pela Jennifer. O nosso trabalho é um projeto de Machine Learning para fazer a predição de vendas de tomadas, interruptores e pulsadores. Os dados de vendas desses itens eles são apresentados numa série temporal com informações sobre o total de unidades vendidas no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2020. Algumas informações sobre o mercado de material elétrico, bem como de variáveis que poderiam nos ajudar a compreender o problema, foram obtidos numa revista especializada do setor elétrico e energético. Segundo essa publicação, o mercado de material elétrico ele é incentivado por novas construções que representam representam 1/3 do total de vendas, e os 2/3 restantes eles vêm de atividades relacionadas à autoconstrução, reformas e ou manutenção que são abastecidos pelo mercado de varejo. O mercado de materiais de construção ele é sazonal, com vendas acima da média no período de julho a novembro. Além dos dados disponibilizados, foram coletados os dados de 11 variáveis que, numa primeira avaliação, poderiam estar relacionados com eles. São índice de atividade econômica, direcionamento dos financiamentos para construção civil, residencial e comercial, volume do financiamento imobiliário, PIB, taxa de crescimento do setor da construção civil, consumo de energia elétrica, geração e transmissão de energia elétrica, índice de confiança da construção, taxa de desemprego, variação mensal do PIB e índice geral de confiança no empresário industrial. Esses dados eles foram tratados e organizados a partir da utilização de diversas bibliotecas disponíveis na linguagem de programação Python. A qualidade e integridade da base de dados aonde esses dados foram coletados fez com que fossem necessárias poucas intervenções para o tratamento de missings ou inconsistências. Durante o processo da coleta de dados, à medida que se organizavam os dataframes com as TS, já eram observados os plots dos dados em busca de algum comportamento promissor, e ao final do processo foi organizado um dataset onde estavam os dados de venda fornecidos e as informações obtidas na coleta dos dados. Seguem aos gráficos de algumas das nossas variáveis e o nosso dataset. Então, na preparação dos dados, os datasets eles foram transformados em gráficos para que pudessem facilitar a visualização dos dados, fornecendo insights sobre o seu comportamento, bem como informações sobre tendências, sazonalidades e correlações. Aqui a gente pode ver que tem uma forte relação entre o total de vendas das tomadas, interruptores e pulsadores com as vendas de tomadas. E aqui a gente vê que não tem relação aparente entre o consumo de energia elétrica e a venda de tomadas. Aqui pode-se observar a tendência do crescimento do PIB e a queda expressiva no início da pandemia de Covid-19. E aqui também podemos ver uma forte relação entre as vendas das tomadas, interruptores e pulsadores. Essa é a matriz de correlação entre as variáveis dos nossos dados. De 2 testes de hipóteses que a gente fez nas variáveis antes de escolher quais realmente a gente utilizar nos modelos de Machine Learning. O primeiro ele está relacionado em relação à questão de estacionariedade da série temporal, né? Toda série temporal ela pode ser decomposta em 3 componentes: componente de tendência, de ciclo e de sazonalidade, né? A tendência ela indica o comportamento da série ao longo prazo, então se tem uma tendência de crescimento, decrescimento ou de estabilidade. Já a sazonalidade ela mostra como as oscilações, né, de subida ou descida ocorrem num determinado período e se repetem ao longo do tempo. E os ciclos são oscilações de subida ou descida que ocorrem de forma mais suave, dentro de um comportamento de tendência, né? Um pouco mais difícil de visualizar essa questão de ciclo. Entre sazonalidade e ciclo, então a primeira ela possui movimentos, elas são mais previsíveis, ocorrem em intervalos regulares de tempo, e já o segundo ele tende de forma mais irregulares, sem intervalos fixos de tempo. O ruído, por sua vez, ela é a componente que não apresenta nenhuma relação com a série temporal, né, dentro de uma time series. Aqui a gente mostra o total de vendas, então, de 2014, né, 2020, onde a gente decompôs ela, né, entre o que seria a parte de tendência, então a gente consegue ver uma tendência de crescimento ao longo prazo. A sazonalidade, então, é bem evidente, né, sazonalidade aí dentro do ano, né, início do ano tem aquele decréscimo, crescendo até a parte final do ano, onde ele volta a decrescer e volta a seguir o mesmo ciclo.
e os resíduos. Então, numa time series que é estacionária, os dados eles oscilam sobre uma média constante, independente do tempo. E a variância dela é constante também. Então a gente consegue ver aqui claramente, né, que nesse caso, por exemplo, já a nosso total não seria uma série temporal estacionária. Por quê? Porque ela tem tendência, tem sazonalidade, então ela realmente é uma série não estacionária, só olhando sem poder fazer teste nenhum. Mas a gente aplicou um teste chamado de Dicker-Fuller. Então ele é um teste para ver se uma determinada time series é ou não estacionária. Então a hipótese nula é de que aquela série temporal não é estacionária, e a hipótese alternativa é que a série é estacionária. Então, para cada uma das variáveis que a gente selecionou lá no início, a gente rodou esse teste. Por que a gente rodou esse teste? Porque muitos algoritmos daqui para frente, eles requerem que as séries temporais, para rodar, eles têm uma premissa de que a série temporal tem que ser estacionária. Então, se ela não é estacionária, não adianta utilizar ela daquela maneira, a gente precisa transformar ela numa série estacionária. E qual é o teste em seguida que a gente vai rodar aqui? É o teste de Granger Casuality, né? Então, para ver a casualidade, esse é um teste que exige que, como pré-requisito, que as séries sejam estacionárias. Então, das variáveis, a gente rodou todas elas e só a variável PIB indicava ali como uma série estacionária. O p-valor dela ali praticamente é zero, né? Então, a gente rejeita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa de que é uma série estacionária. Mas para todas as demais, a gente conseguiu ver no teste que elas eram não estacionárias. Então o que a gente fez? A gente fez um processo de diferenciação dessas séries temporais para transformar elas em séries estacionárias. E aí então, depois de fazer essa diferenciação, a gente rodou novamente o teste do Dicker-Fuller para realmente ver se a série tinha virado ou não estacionária. E aí para todas as variáveis, né, que a gente tinha selecionado lá no início, todas aí ficaram com p-valor abaixo de 0.05, então a gente conseguiu ter certeza de que elas viraram estacionárias, né? Uma vez elas sendo estacionárias, aí sim a gente pode rodar o teste de Granger Casuality, né? Então ele é um teste que a gente usou para poder ver quais dessas variáveis, de todas que a gente tinha selecionado lá no início, a gente iria utilizar daqui para frente para os modelos de machine learning. Então o teste de Granger, quando criou esse teste, foi voltado mais para a parte de econometria, para séries temporais, e a ideia é poder ver duas séries temporais e ver se a partir de uma dessas séries eu consigo explicar o comportamento da outra. E por mais que no nome existe esse causality, né, ou casualidade, não é uma explicação de causa e efeito. Não que uma série vá causar a outra, mas sim que eu posso explicar uma série a partir da outra. Então a gente rodou o teste, ele também é um teste de hipótese nula de que ele não explica uma outra, e o teste, a hipótese alternativa é que eu posso explicar uma série temporal a partir da outra. Então, rodando esse teste, a gente conseguiu identificar de todas as variáveis iniciais que essas 6 variáveis, elas realmente explicam, de certa maneira, o total de vendas, né? O total de vendas de interruptores. O índice de atividade econômica, o produto interno bruto, o consumo de energia elétrica, o índice de confiança da construção, a geração de energia elétrica e o índice de confiança do empresariado. A gente rodou também esse teste dentro das variáveis iniciais que foram dadas no exercício, ou seja, a gente rodou o teste para ver se o total de vendas de tomadas, de pulsadores e de interruptores, se eles têm algum Granger Casuality com o total de vendas. E todos apresentou uma Granger Casuality. Então isso nos levou também a considerar daqui para frente só o total de vendas. A gente, né, não utiliza tomadas e interruptores individualmente, mas sim o total de vendas, porque a gente sabe que aquelas conseguem explicar o total de vendas, é o que a gente utiliza daqui para frente. E aí com essas 6 variáveis a gente criou o dicionário de dados, né? Com cada uma delas, explicando o tipo de dado que a gente tem, periodicidade, escala e a fonte de onde o dado foi retirado. Então, pessoal, dando prosseguimento à apresentação do trabalho, falar um pouco sobre as aplicações de machine learning automatizadas, né? Então, nós experimentamos, né, exploramos alguns modelos, entre os quais o que foi trabalhado pelo professor Bray na aula, que é o H2O,
E foi logo no início, né? Então a gente teve algumas dificuldades em poder fazer uma interpretação adequada dos relatórios que ele gerava, no sentido de poder tomar a decisão de como utilizar os modelos que ele estava indicando. Então a gente seguiu em frente. Aí a gente chegou num modelo, aliás, numa biblioteca que é desenvolvida pelo Colin, lá do MIT, onde ela já era um pouco mais amigável, mas ainda sentia que faltava alguma coisa. E aí, em seguida, a gente consegue essa biblioteca que foi desenvolvida pelo professor Seshadri, lá da Universidade da Califórnia, na Santa Bárbara, que é um engenheiro químico que trabalha com a questão de composição de novos materiais, especialmente para a criação de baterias mais eficientes. E aí, principalmente em relação à formatação dos relatórios, a gente acabou optando por ela. E aí o que acontece, né? A gente usou aquelas variáveis, aquelas features que estavam indicadas pelo teste de casualidade de Granger e colocou a rodar. Colocando a rodar, né, o que é bastante interessante para quem está usando a ferramenta é que ela fornece um ranking, né, de eficiência, lá, de performance de cada um dos algoritmos. Então, a partir do momento que a gente teve esse ranking, a gente começou a implementar cada uma desses algoritmos. Em linhas gerais, falando sobre o Alto Sarimax, então vamos voltar, né, e falar sobre o modelo ARMA. Então, o AR é um modelo de regressão, uma regressão que pode ser linear ou não. É um modelo que pode ser univariado ou multivariado. E MA porque ele é baseado num modelo de média móvel. A desvantagem desse modelo é que ele só pode ser aplicado para séries estacionárias, que não era o caso. A gente já tinha indícios fortes de não estacionalidade nos nossos dados. Então, a gente evolui para o modelo ARIMA, onde se indica justamente os processos, né, de diferenciação, sucessiva ou não, que tu aplica para poder conceder, né, a essa série um caráter estacionário. O problema do ARIMA é que ele não vai tratar a questão da sazonalidade, então tu vais para o modelo SARIMA, que é um modelo que vai tratar a sazonalidade em séries temporais. Basicamente, o que o Automated faz é estimar, através de modelos de otimização combinatória, os parâmetros P, Q e D. Né? O P é um parâmetro de sazonalidade, o Q é um parâmetro de tendência e o D é o ruído. E ele trabalha com a minimização daquele critério de cake. Bom, aí vocês observem a performance do Best Model, que é o Alto Sarimax, entre o modelo de dados previstos aqui em azul e o real em 2020, que é onde a pandemia realmente nos abateu aqui. O uso da biblioteca é muito simples, observem a chamada aqui, né? Tu diz qual é a métrica de erro, qual é o teu intervalo de tempo, questões de sazonalidade, e ele trabalha dizendo que vai demorar. O segundo ranking era o Prophet, né? O Prophet foi desenvolvido pelo pessoal do Facebook. A grande vantagem dele é que toda a formatação dos dados é no padrão do Pandas, né? E ele também usa o sklearn, lá, aquela API. Então tem muita coisa que a gente vê escrita e que parece assim muito familiar, né? E observa que a aderência desse modelo aqui para 2019 ele é bem legal. Observo que para 2019 eu tenho um intervalo, né, de 60 meses, aqui 5 anos, né, de 2014 até 2018. E é muito fácil chamar também, criar, né, a instância, instanciar a classe e utilizar o modelo Prophet. 2020, né, que é o ano mais complicado, vê que a gente tem uma tendência mais de manutenção do nível de vendas. Né. E a única aqui, quando tu fornece, né, a série de dados aqui, tem 72, porque agora eu tenho, né, 6 anos aqui no escopo temporal. O terceiro do ranking foi o VAR, né, Vector Auto Regression, que é um modelo que é multivariado, né, e pela primeira vez a gente explicitamente teve que trabalhar com os dados normalizados, o que não é problema quando se usa o Python. A gente pode criar uma função de normalização
com uma linha de código, né? Então, também havia a necessidade de que os dados fossem estacionários, então a gente fez, né, o teste de Dickfuller aumentado, observou que os p-valores estavam um pouco altos e através de um processo de diferenciação a gente baixa esse p-valor e coloca a série no padrão, né, que era o esperado ou necessário, que são de dados estacionários. Observem que o modelo está se comportando bem, né? Aqui a gente tem os resultados para 2019. A maior parte das tendências de crescimento e decrescimento estão sendo observadas. A chamada da função também se faz de forma bastante simples, né? E o interessante aqui é que nesse modelo a gente tem a previsão não só para o total, né, como nos modelos univariados, mas para cada uma das features que a gente usou. E também dá para se calcular aqui o valor dos erros, né? Aplicar as métricas para ver cada uma dessas previsões, como elas ficaram. E da mesma forma que o Prophet, né, observa que na previsão para 2020, o VAR colocou os dados mais ou menos comportados numa tendência de manutenção do nível de vendas. Não deixem de visitar o nosso repositório, onde lá a gente tem um pouco mais de detalhes sobre o que fizemos, né, e como fizemos principalmente. Bom, para concluir a apresentação, eu vou fazer uma pequena recapitulação de todo o trabalho. Então, primeiramente, nós coletamos alguns dados nacionais, dados econômicos, de construção, de energia, entre outros. Nós tratamos esses dados, plotamos eles para ter uma ideia melhor do seu comportamento, notamos algumas sazonalidades. Nós fizemos também a transformação de todos esses dados em séries estacionárias, para facilitar a aplicação dos modelos e também para a aplicação do teste de Granger Causality, que nós utilizamos para selecionar, né, para fazer a seleção das variáveis que entrariam nos modelos e que seriam mais importantes para a previsão da demanda dos produtos estudados. Depois disso, depois das variáveis selecionadas e de todas as séries transformadas em estacionária, nós testamos os modelos SARIMA, né, que é o ARIMA com sazonalidade, e a CNN, que foi a nossa representante do Deep Learning aqui nos modelos testados. E também testamos o AutoML. E com esse teste, nós tivemos 3 modelos que tiveram o melhor desempenho dentro do AutoML, que foi o AutoSarimax, o Prophet e o VAR. A nossa medida de desempenho aqui, né, para mensuração da performance dos modelos foi o RMSE. E nós fizemos 2 testes para essa previsão. O primeiro foi o de 2019, né? A gente tentou prever a demanda dos produtos para 2019, com os dados anteriores, e também para 2020, aí sim com toda a base, utilizando só 2020 para a previsão. E nós percebemos que todos os modelos, assim, de forma geral, eles performavam melhor no ano de 2019, né, para a previsão do ano de 2019, do que do de 2020. E a gente atribuiu essa diferença na performance a 2020 ser um ano bem atípico. Então, em decorrência do coronavírus, né, da pandemia, nós tivemos uma mudança de comportamento econômico e comportamento pessoal, comportamento de compra também teve uma grande alteração, e isso tornou essa série de 2020 bem atípica e bem imprevisível, o que dificultou um pouco a previsão desse ano de 2020. Porém, né, apesar dessa dificuldade, né, dessa questão, e considerando todos os testes feitos, nós escolhemos o AutoSarimax como o modelo mais adequado para a previsão desses produtos no ano de 2020, já que ele teve o menor RMSE de todos os modelos testados. Então, esse foi o nosso modelo escolhido, ele foi o que teve o melhor desempenho. E, para finalizar, eu reforço o convite do Marcos para que vocês vejam o nosso GitHub. Aqui embaixo está o link. Lá tem todos os dados de como foram feitos esses testes, como foram aplicados os modelos, todo o tratamento, e também tem as nossas referências. Então, deem uma olhadinha e muito obrigada.